negócio é o seguinte, pessoal. Na aula passada, a gente estava conversando aí um pouco a respeito de projeto e a gente viu aí basicamente alguns... basicamente, o que tem que ser um projeto, quais informações, quais documentos que de um jeito ou de outro vão estar dentro de um projeto, certo? Dentro daquilo que a gente conversou na aula passada, ficou alguma dúvida? Está tranquilo? Como é que está? Cegado? Hoje, eu meio que estou a fim de conversar com vocês a respeito de um assunto muito interessante, tá? Tem um primeiro momento mais teórico disso aqui, que é o que a gente vai começar agora, que é o famoso fator de segurança, tá? Via de regra, a gente tem um conceito, tá, que a gente tem em projetos que a gente tem na engenharia, que é o fator de segurança e a confiabilidade, tá? É importante a gente entender muito bem a diferença entre fator de segurança e confiabilidade. Vocês acham que é a mesma coisa ou não? Não. Qual que é a diferença, então? O fator de segurança, eu acho que ele não deixa expor a segurança da peça ou de alguma coisa que seja, né? A confiabilidade você pode confiar no equipamento, né? Um exemplo, você tem um equipamento novo, ele vai rodar 24 horas. Um usado já não roda 24 horas. Você não confia que ele roda 24 horas. Por exemplo. Sim, não, mas foi um bom exemplo. E você foi até bem feliz porque você esbarrou numa questão que é o seguinte: confiabilidade está de uma forma ou de outra relacionada ao tempo. Ou seja, se eu tenho lá, sei lá, um carro zero, ele tem uma confiabilidade. Um carro que está lá com, sei lá, 100 mil km rodados, eu não posso falar que é a mesma confiabilidade que tem de um carro zero. Ou seja, a confiabilidade ela está diretamente associada a um aspecto temporal. E o fator de segurança? Meio que entra também, né? Não. Essa aí é uma das grandes diferenças, tá? Entenda, uma diferença meio que numa pegada filosófica, tá? Por quê? Porque a confiabilidade não tem sentido nenhum eu falar de confiabilidade e não associar isso com alguma métrica de tempo, tá? Na verdade, formalmente falando, assim, bem rigorosamente falando, tá? Confiabilidade, ela é o quê? Ela é uma medida de probabilidade, tá? Meio que assim, a probabilidade de quê? De que eu posso confiar naquele equipamento, tá? E se é uma probabilidade, isso aqui sempre vai ser o quê? Uma função matemática. E por uma questão conceitual, então, beleza. Então, se é probabilidade, isso aqui é, antes de qualquer coisa, uma função matemática, mais especificamente falando no domínio da estatística. E, naturalmente, se é uma função matemática, ela tem que ter o quê? Uma variável, não tem? E essa variável chama-se tempo. Tipo assim, se eu tenho um equipamento mecânico, tá? Vocês concordam comigo que vai ter uma probabilidade de que ocorra uma falha? É uma medida de estatística, é uma probabilidade. Vai falhar ou não é outra história, mas existe uma probabilidade de que ocorra uma falha. No contexto de existir uma probabilidade de que ocorra uma falha, ou seja, talvez vai ocorrer uma falha e eu faço ali toda uma jogada de matemática para calcular qual que é a chance que isso aconteça, eu estou trabalhando aqui no terreno de uma função matemática, no terreno da estatística, e sempre que eu trabalho aqui, toda função matemática ela tem que ter uma variável dependente. No caso da probabilidade de que ocorra uma falha, essa variável sempre vai estar o quê?
associada de alguma forma a uma métrica de tempo. Como assim? Olha, pode ser quantidade de horas que a máquina trabalhou, um texto muito usado em máquinas, equipamentos móveis, né? Igual, trabalha lá com pá carregadeira, tá? Pá carregadeira é padrão, você tem ali um orímetro, né? Ou seja, mas assim, é uma métrica de tempo, tá? Agora, e se eu pegar um automóvel, um caminhão, ele tem um orímetro? Às vezes não. Tem caminhão que tem, mas às vezes não. Mas ele tem o quê? O odômetro, que mede o quê? Quantos quilômetros que aquele veículo andou. Ou seja, de um jeito ou de outro, eu tenho uma métrica associada ao tempo, tá? Então, toda vez que eu falo de confiabilidade, eu estou esbarrando nessa probabilidade de que aconteça algum evento, tá? Rigorosamente falando, a confiabilidade é o quê? É a probabilidade que eu tenho de que um dado equipamento vai funcionar. É isso, é o nível de probabilidade. E aqui, gente, não se iludam, tá? Se eu falo de confiabilidade, eu estou falando de estatística. Isso aqui é um aspecto estritamente estatístico, tá? Mas assim, não é de confiabilidade que eu quero falar hoje, tá? Hoje a aula não é confiabilidade, hoje a aula é fator de segurança. E muita gente acha que assim, se eu pegar o fator de segurança de uma máquina e aumentar esse fator de segurança, eu estou aumentando a confiabilidade da segurança, do equipamento. Não sei, isso é uma resposta que a gente ainda vai ter que pensar antes de responder ela, tá? Agora, e o fator de segurança? Gente, na engenharia, fator de segurança é uma coisa muito simples, tá? Muito simples. Tem várias letras, várias coisas que a gente pode usar. Eu vou fechar essa parte aqui de confiabilidade porque, como eu falei para vocês, isso aqui não é a aula de hoje. A aula de hoje é fator de segurança. Isso aqui, eu gosto de trazer essa breve introdução aqui, por quê? Porque é natural a confusão entre confiabilidade e fator de segurança. Olha, confiabilidade é uma probabilidade, é um número matemático baseado em um estudo de estatística e simplesmente por eu ter colocado aqui que isso é uma função matemática em estatística, eu já tenho aí todo um arcabouço matemático prontinho que vem lá da estatística. E eu não vou entrar nele hoje. Mas o fator de segurança na engenharia, ele nasce lá, assim, acho que o primeiro momento que a gente tem contato com o fator de segurança no curso de engenharia é lá na resistência dos materiais. Vocês lembram disso? Vocês lembram que lá na resistência dos materiais sempre tem um momento em que a gente faz aquele conceito de quê? De que eu tenho uma tensão que eu chamo de tensão admissível, não é isso? E a gente fala que essa tensão admissível vai ser sempre o quê? A resistência do material ao escoamento dividido por um fator de segurança. Não era essa a brincadeira que a gente fazia lá na resistência dos materiais? Esse fator de segurança que eu estou me referindo aqui é esse caboclinho aqui, ó. Tá? E aí, se eu simplesmente pegar isso aí e reescrever de uma forma um pouco poética, vamos assim dizer, tensão admissível é o quê? É o que eu suponho que o meu material vai resistir àquela tensão, né? Então, vamos dizer assim, aqui a tensão admissível eu posso pensar nisso aqui de muitas formas, tá? Mas vamos pensar nessa aqui como sendo a tensão, ou simplesmente chamar ela de admissível no primeiro momento. Depois eu posso dar outros nomes para ela, vocês vão entender. Essa aqui ela é a resistência ao escoamento. Em outras palavras, é simplesmente a resistência do quê? Do meu material. Vocês concordam que eu posso pegar aquilo ali, faz como diz o outro, um algebrismo ali, eu pego o fator de segurança, vem para lá, tá? Eu posso falar que o meu fator de segurança, grosso modo, ele é a resistência que o meu material possui dividido pela tensão admissível dele. Em outras palavras, é a resistência do material dividido, corpo admissível, coloca tensão atuante no meu material. Em outras palavras, colocando aqui talvez um exemplo,
Se o meu material suporta 200 e eu vou lá e meço, está acontecendo uma tensão de 50. Poxa, 20 por 5 eu tenho um fator de 4. Significa o quê? Que nesse caso eu tenho um fator de segurança de 4. Tranquilo? Isso é fator de segurança. É basicamente o quê? Um coeficiente, um número que eu vou colocar no meio do meu cálculo para quê? Para dar, vamos assim dizer, uma folga na resistência do material. E aí a gente tem que entender por que é tão importante esse fator de segurança. Se eu pegar lá uma tabela de resistência, eu falo, sei lá, que o aço, sei lá, na média a resistência do aço cru é 200 megapascal. O que significa falar que isso aqui é 200 megapascal? O que significa isso aqui na vida real? Vai? É porque ele suporta máximo suporta. Não é máximo. E aí que está o grande problema. Muita gente acha que isso aqui é o máximo que ele suporta. Não é o máximo que ele suporta. Aqui, na verdade, a gente tem que lembrar, voltar aí alguns conceitos e lembrar que quando eu pego um dado material, é usual a gente fazer um gráfico, né? Que é basicamente o quê? Um gráfico de tensão pela deformação. Tem vários, tá? Mas esse aqui seria o quê? Um ensaio de tração, né? Qual que é a pegada que tem aqui? Eu vou pegar lá uma amostra, um pedaço do meu material e vou pôr ele a teste. O teste de tração clássico que a gente tem, ele é o quê? Eu literalmente pego e vou medindo a carga que eu estou aplicando e medindo a deformação que eu estou provocando aqui, né? E aí a gente consegue, por exemplo, tem vários desenhos, mas um desenho clássico e didático que a gente tem é mais ou menos esse aqui, que é a resposta de um material dúctil, né? Certo? O aço 1020, por exemplo, tem uma resposta parecida com essa aqui. Aí aqui de cara, a gente tem o quê? Esse patamar aqui, onde eu começo a ter evidência de deformação, que eu chamo de resistência ao escoamento, não é isso? Certo? Lembraram disso? E eu tenho um outro patamar aqui que a gente chama de quê? De resistência última à tração. Certo? E aí, se vocês separarem, eu já estou mudando um pouco a forma como eu escrevo. Se vocês separarem, eu estou escrevendo SY para resistência ao escoamento e SU para resistência à tração. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque é a linguagem universal que a gente encontra nos livros, tá? Qualquer livro de resistência que você pegar, você vai ver sempre o Y e o U, tá? Esse Y, ele vem do inglês yield. Tá faltando letra aqui. Um I aqui. Esse aqui. Y-I-E-L-D, yield. Tá? Aqui seria aí o equivalente a escoamento em inglês. Por isso que tem o Y aqui, tá? Então, veja bem. Eu tenho material, eu quero saber a resistência dele. Tá, eu ponho ele na máquina, faço um ensaio, achei esse valor e achei esse valor. Então, eu falo que, por exemplo, esse aqui, a minha resistência ao escoamento é os meus 200 megapascal. Ou, em outras palavras, quando eu pego uma peça de aço desse material e coloco uma carga da ordem de 200 megapascal, eu começo a ter o quê? Lembrando que aqui embaixo eu tenho gráfico de deformação, não é isso? Ou seja, quando eu cruzo aqui, eu começo a ter aqui a zona de deformação plástica. Ou seja, eu tenho uma alteração na geometria e na dimensão da peça. Para a maioria esmagadora das aplicações, isso é um problema. Tipo, é como se a sua peça, sei lá, o seu eixo começasse a alongar, a perder o diâmetro. O parafuso começa a aumentar o comprimento dele. Isso não é uma coisa desejada na maioria das aplicações. Vamos aqui fazer uma ressalva, porque na maioria das aplicações isso não é desejado.
mas existe uma aplicação aqui e outra ali que isso é interessante. Tá? E aqui eu tenho que a zona elástica. A zona elástica é relativamente tranquila porque ela tem um comportamento que elástico. Eu deformo, eu solto a carga e ele volta, ou seja, eu não tenho ali uma alteração mais crítica. Mas aqui na zona plástica não. Né? Só lembraram disso aqui? Pois é. Só que o pulo do gato não é isso. O pulo do gato é o seguinte: se eu vou pegar, eu sei lá, misturei aqui, fiz uma salada louca aqui, descobri uma nova liga. O que eu vou fazer? Eu quero caracterizar ela. Eu quero definir as propriedades dela. Tá bom. Eu tenho que fazer um monte de ensaios para poder falar, esse material tem essa resistência. E aí o que acontece? Com base na metodologia científica, eu nunca posso fazer um único ensaio. Eu tenho que fazer, sei lá, 10, 50, 100 testes, cada um com uma amostra diferente, e aí eu vou ter 10, 100, 1000 curvas dessa aqui, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a média delas. Tá? Volto na estatística. Sim. E aí o valor que vocês encontram numa tabela é sempre um valor médio. Tá? Então o que acontece? Se eu pegar aqui uma distribuição de estatística, eu vou ter alguma coisa do tipo aqui assim, ó, a tensão de resistência, né, em função aqui do que? Da frequência. Ou seja, sei lá, para um caso hipotético, frequência, ou seja, quantas vezes. Então, isso aqui é estatística, vocês lembram de estatística? Mais ou menos. Esses gráficos aqui de estatística, a pegada deles é o seguinte: vamos supor, tá? Eu tive 10 amostras. A primeira amostra deu, sei lá, eu tenho aqui, ó, essa resistência, vamos supor aqui que é 200, essa aqui é 210, essa aqui é 220, 190, 180, tá? Imagina o seguinte, ó, vamos só para vocês entenderem que é a brincadeira. Eu tenho aqui, ó, a amostra e eu tenho aqui a resistência, né? Então vamos supor, tem a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4, a amostra 5, a amostra 6, a amostra 7, vai. E dá para ter mais, tá? Vamos lá. Vamos supor que a amostra 1, sei lá, deu 200, a amostra 2 deu 205, a 3, 202, a 4, 200, vai. Essa aqui deu 180, essa aqui deu 199, essa aqui deu 197, por exemplo. Aí o que eu faço? Eu conto, né? Então, sei lá, eu tive aqui 200, eu tive esse tanto aqui, 210 eu tive mais ou menos esse tanto, esse aqui eu tive isso, eu tive um pouco aqui, tive um pouco aqui, ou seja, eu faço essa contagem, né? Então a frequência aqui é a contagem. E aí, normalmente a gente tem uma curva mais ou menos assim, a famosa curva de sino, né? Que ela lembra um sino e etc. E aí o que a gente faz? A gente pega esse valor aqui assim, normalmente 90%, 70%, depende do critério que você está usando. Isso na estatística já é um pouquinho mais chato, tá? Porque tem uns negócios lá de intervalo de confiança, isso aí, esquece disso aqui agora, não estou nem preocupado assim. E aí eu vou lá e, beleza, esse aqui, o pico aqui é tanto, é 200, pronto, o meu material tem uma resistência de 200. Mas, é absoluto que essa resistência é 200? Então, e é assim que funciona, tá? Então, qualquer tabela de material que vocês pegam, esse material suporta 190. Gente, 190 é um valor médio, baseado em uma série de amostras. Se é um valor médio, eu não posso garantir que quando chegar em 190 ele quebra. Não. É um valor médio. Tem que ter uma tolerância ali. Vocês estão entendendo? Então você tem que ter essa tolerância de cara. Se eu confiar direto nesse valor aqui, eu já vai furar minha conta. Por quê? Porque eu tenho que pôr uma tolerância. Para isso a gente põe um fator de segurança. Certo? Beleza. Então, assim, a primeira coisa, vocês entenderam o que é o fator de segurança? Se eu quisesse meio que, sei lá, viajar na maionese aqui e falar que uma definição
escrita de fator de segurança, como que eu posso pôr? Fator de segurança é... Tenta, pô. Eu tenho uma barra de tensão média de 200. O fator dela é 4. Então eu posso confiar até 50. Se eu exceder isso, eu já estou entrando numa zona de risco? Não. Então, não. Uma coisa de cada vez. Antes da gente chegar nessa discussão aí, vamos pensar de outro jeito, tá? Eu posso falar que o fator de segurança ele é um coeficiente que relaciona a resistência com a tensão atuante. É uma forma de enxergar o fator de segurança. É a única forma? Não, é uma forma, tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado porque eu sempre posso enxergar o fator de segurança sobre dois pontos de vista. O ponto de vista de projeto, que é o quê? Eu estou criando meu projeto, eu estou construindo a minha estrutura, eu estou criando a minha máquina. É prudente que eu considere um fator de segurança, por quê? Porque se eu não colocar, eu vou trabalhar com um risco muito grande de uma falha iminente. Certo? Então tente colocar um fator de segurança para poder ter segurança. Agora, o outro cenário que eu gosto de pensar, ele é um pouco interessante, um pouco diferente. Por quê? Porque ele parte do princípio que a máquina já existe. Então, veja bem, a máquina já existe, eu já tenho esse equipamento devidamente construído, e aí eu tenho o que eu gosto de chamar de fator de segurança alcançado. Como assim? Muito simples, tá? Vamos para isso pegar aqui um exemplo trivial, né? Lá da resistência dos materiais a gente aprende o quê? Que a tensão normal devido a uma carga de tração é sempre a força dividido pela área da seção transversal, não é? Tranquilo isso aí. Tá. E eu peguei aqui, né, o conceito de que a minha tensão admissível, ela vai ser o quê? A tensão de resistência do material dividido pelo seu fator de segurança, beleza? Não é bem assim, mas para simplificar, vamos assumir o quê? Que a tensão atuante tem que ser igual, tecnicamente, ela tem que ser o quê? Menor do que a tensão admissível, certo? Fazendo bem bolado aqui, vocês concordam que eu posso falar então que a força dividida pela área tem que ser menor do que a resistência dividido pelo fator de segurança? Só troquei o nome aqui, né? Aí olha só, vamos supor que eu vou trabalhar no terreno da inspeção. Como assim? Olha, eu fui lá, calculei, né? Calculei tudo lá e eu vou considerar o seguinte, que a resistência do meu material é constante, tá? Então eu vou assumir que isso aqui é um valor constante, tá? Eu vou assumir que por uma dada situação a força atuando ali, sei lá, imagina um cabo, por exemplo, uma barra qualquer, ela está submetida a uma força F, tá? Não importa muito isso aqui. E naturalmente ela vai ter o que? Uma área transversal, área A. Tá? E eu vou assumir que essa força aqui também é constante, ok? Assumir. Aí olha só, eu projetei isso aqui, uma força por aquele valor constante, e vocês querem que põe número? Vamos pôr número. Vamos pôr número. A força vale 10, a área vale, sei lá, vamos pôr aqui 100, a área vale 10, não estou nem aí para a unidade que isso significa, tá?
e vamos supor que essa resistência é de 200. Valor bem chutado. Se eu calcular isso aqui, veja bem, eu vou ter que, ó, corta aqui, né? Eu vou ter que o meu fator de segurança cujo cara aqui eu vou ter 10, ou seja, eu tenho que passar esse cara para cá e esse para lá, não é isso? Então, o meu fator de segurança vai ser menor do que 200 dividido por 10, ou seja, ele vai ser menor do que 20. Certo? Lembrando que esse cenário aqui, que eu coloquei aqui com essa cor, é o cenário de quê? De projeto. Ou posso pensar como sendo também um cenário inicial. Tá? Só que aqui o que acontece? Dessa situação aqui, vai se passar tempo. E vamos supor que essa peça vai estar submetida a algum processo corrosivo. Certo? E a consequência disso é que após esse processo corrosivo, a mesma barra continua lá sendo aplicada a uma força F igual, só que agora a área que antes era assim, ela agora está assim. Fui lá, medi, eu tenho aqui agora uma área A2 igual, sei lá, antes ela valia 10, aqui ela vale 8, por exemplo. E eu vou recalcular. Só que aí aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou recalcular considerando a nova área. Agora na área não é 10, é 8. Ou seja, nesse cenário agora, vocês concordam que eu vou ter que o meu fator de segurança vai ser menor do que 200 dividido por... No caso ali vai ser o quê? 10 sobre 8, não é isso? 10 oitavos, vai dar o quê? Sei lá, divide por 1,25, né? Hã? 1,25, não é? É 1,25. Então eu vou pegar aqui esses mesmos 200. Não é isso? Vou dividir por 1,25. Não é isso? Ou seja, quanto que vai dar esse fator aqui agora? Não, gente, não é 1,25 não. Não, não é não. Não, não é não. Não era 100 por 8. É 100 por 8. Ah, 100 por 8. 12,5, né? 12,5, né? Tá viajando aqui. 12,5. Faz aí 200 dividido por 12,5. 16. Então agora, ó, eu tenho que o meu fator de segurança vale 16. Ou seja, com esse ambiente de tempo, eu caí de um fator de segurança calculado de 20 para um de 16. Certo ou não? Mas aí no caso, essa nova área aí, você tirou uma média do comprimento. Como eu medi, não. Como eu medi essa área, sim, trabalhando com média, trabalhando com estatística, não vem ao caso aqui agora. Isso aqui é um exemplo bem tosco, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: com o fator do tempo, é plausível que eu tenha que a perda da área efetiva que vai suportar aquele esforço. A perda da área implicou em quê, hein? Perda do fator de segurança, certo? Tá. E se isso aqui evoluir, e eu chegar num caso, tá? Em que, sei lá, eu vou ter, nesse mesmo exemplo, um fator de segurança em que eu vou ter que, vamos supor que a área agora está em meio, 0,3. Essa área degradou a ponto de chegar em 0,3. Olha que loucura, tá? Então vamos supor que essa área ela é 0,3, ou seja, vai ser 200 dividido por 100 dividido por 0,3. Quanto que dá isso aqui? 100 dividido por 0,3? Dá 333. Então eu vou ter 200 dividido por 333. Quanto que dá essa conta aqui? 0,6. 0,6. Pera. Agora deu uma bugada aqui. Vamos voltar aqui alguns passos. Eu tinha a mesma carga de 100, uma área de 0,3. Isso aqui dividido deu quanto ali? 333, né? 333. Tá. Pera aí.
A resistência que o material tinha era 200. Esquece o fator de segurança. 333 é maior do que 200. Opa, peraí, então quer dizer que com 0,3 já deu ruim, né? E deu ruim mesmo. E aí é onde que a gente observa uma coisa muito interessante. Fator de segurança maior do que 1, ok. Maior do que 1, ok. Menor do que 1, problema. Igual a 1, eu gosto de falar, atenção. Nessa dinâmica, a partir dessa ideia, desse exemplo aqui que eu trabalhei com vocês, a gente tira que o fator de segurança, de alguma forma, eu posso usar ele para quê? Para medir o nível de segurança que eu ainda tenho. Onde que isso é muito precioso, esse conceito? Uma estrutura, por exemplo. Eu construí a estrutura, ela tinha aquela dimensão. À medida que passa o tempo, eu consigo ver um cenário em que aquela peça estrutural, sei lá, uma coluna de perfil I, ele começa a perder espessura. Putz, se perder espessura, automaticamente eu vou perder o quê? Área resistente. Perdendo isso significa o quê? Que o fator de segurança ali naquele ponto caiu. E aí, se eu tiver, por exemplo, uma sistemática de inspeção, cada 6 meses eu vou lá e meço a espessura daquele ponto, por exemplo, tá? E vou acompanhando. Eu vou vendo que com o tempo o fator de segurança, eu posso medir essa espessura e aplicar esse cálculo aqui para chegar no que? Eu ainda tenho resistência aqui. Enquanto esse fator estiver acima de 1, está tudo certo. Só que à medida que ele vai se aproximando de 1, eu estou ficando o quê? Cada vez mais na iminência de um problema. Ou seja, esse mesmo conceito do fator de segurança, eu posso usar ele quando eu estou projetando, e eu também posso usar ele quando eu estou inspecionando. E aí, vamos lá, gente. Imagina, você vai lá fazer a inspeção da tubulação, por exemplo, e fala, a tubulação perdeu 20% da sua espessura. A tubulação teve uma redução do seu fator de segurança de 1,9 para 1,6 em tanto tempo. Fazendo uma projeção dessa queda, é esperado que o fator de segurança fique igual a 1 em 10 meses. Porque aí, veja bem, o bonito dessa história toda é o quê? Redução de espessura. Quando que isso vai induzir a ter uma falha? Não sei, não tem como você prever. Mas no momento que você fala fator de segurança, você automaticamente está trazendo o quê? Está trazendo o conceito de quando o negócio vai dar problema. Entendeu? Então pensa o seguinte, imagina que você vai lá, faz uma inspeção de espessura de algum elemento lá crítico, e aí você chega e me faz um gráfico da seguinte forma, tá? Eu tenho aqui tempo, eu tenho aqui o fator de segurança, tá? E aí eu vou ter, por exemplo, tenho aqui projeto. Projeto tinha um fator de segurança dessa magnitude aqui. Fiz uma inspeção aqui, esse fator chegou aqui. Fiz outra inspeção, esse fator chegou aqui, certo? Isso aqui são dados do quê? Reais. Naturalmente, eu posso o quê? Criar uma extrapolação para evoluir aquilo ali, e eu posso vir ali e fazer o seguinte, esse aqui é o fator 1. Abaixo, nessa zona aqui, eu tenho falha. Opa, peraí, eu encontrei aqui. Eu consigo o quê? Prever. Ou eu consigo ter uma métrica relativamente plausível de previsão sobre quando é provável que aconteça uma falha. Aí vocês concordam comigo, se você faz a inspeção, chega lá no final do observatório e fala, com os dados analisados é possível estabelecer que, após tantos tempos, é possível que haja uma falha. Estou embasado em metodologia científica, estou colocando os fatos de uma forma bem plausível, e vocês concordam que fica uma coisa muito mais técnica, muito mais elegante? Conseguir entender como que o fator de segurança é um conceito
é importante e como que ele traz uma discussão bem legal para esse conceito todo nosso? Tem mais? Tem mais. O que mais que a gente pode falar do fator de segurança? Boa. Cara, como que eu vou escolher o valor que eu vou pôr aqui quando eu estou fazendo um projeto? Pergunta simples, resposta praticamente impossível. Porque... Por exemplo, nem você deu os seus comentários no passado. Tem vários fatores que influenciam. Movimento, temperatura, termômetro. Exatamente. Por isso que isso é um negócio complicadíssimo de responder. Na prática, o que acontece? A gente tem que ter aí uma certa maturidade para avaliar o contexto. Como assim? Eu vou desenvolver o projeto de uma cabine de elevador de pessoas. Tá. Cabine de elevador de pessoas. Cara, existe uma norma técnica, no caso da BNT eu sei que tem, mas outros órgãos também tem, que fala o seguinte, fator de segurança para cabine de passageiros tem que ter um fator de segurança mínimo de, 15. Ou seja, naquele contexto, a regra é soberana. Veio de uma norma externa baseada em N fatores, em N normas, em N estudos, enfim. Aí é onde que eu penso que a gente tem que ter o quê? Um pouco de humildade e aceitar a opinião alheia, aceitar a sugestão ali de outras pessoas, outras entidades que estudaram aquele assunto, entendeu? Aí eu acho que a gente tem sim que ter uma certa aderência com a norma técnica. Certo? No caso da estrutura metálica, de modo geral, é a mesma coisa. Eu tenho já normas técnicas que me dão esse número. Né? No caso de estrutura metálica no Brasil, que a gente tem a NBR 8800, ela não permite, vamos assim dizer, entre aspas, que a gente utilize uma fórmula daquele jeito ali. Ela tem os seus fatores de segurança, só que são coeficientes que são diluídos em vários pontos do cálculo. Ali, nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai respeitar a norma. E ponto. Entendeu? Os fatores de segurança, naquele caso, ficaram diluídos ao longo de todo o cálculo. Tá? E lembrando sempre que a norma de estrutura metálica, ela sempre trabalha com o quê? Em comparar a solicitação com a resistência, não é? Muito bem. Nesse mesmo caso, você pode trabalhar como tendo sempre o quê? O fator de segurança sendo a resistência dividido pela solicitação. Então, calculei a resistência da peça, 500. Calculei a solicitação para aquele caso, 350. É menor? Então está tudo certo. Só que veja bem, se a resistência é 500 e a solicitação é 350, de cara eu já tenho um fator aí de 1 em qualquer coisa, né? Isso é bom, ou seja, eu posso trabalhar com o fator de segurança, eu posso pegar esse mesmo conceito que eu trouxe aqui, de que o fator de segurança era a resistência pelo que está acontecendo. Tudo que você vai fazer, você tem que saber o esforço que a peça vai receber, você saber dimensionar o que dá. Tem. E isso também é outro problema, tá? Porque o que acontece? Nunca, assim, eu estou lá fazendo um projeto, né, de uma peça. Eu considero esforço A, esforço B, esforço C, esforço D. Você pode considerar A, B, C, D e um esforço E, entendeu? E infelizmente, eu não tenho uma resposta genérica para falar quem está certo e quem está errado. Você entendeu? Porque vai variar muito do que? Da aplicação. Aí é onde que entra a importância do cara que está fazendo o projeto fazer a memória de cálculo. Porque o que é a memória de cálculo? Ele basicamente vai escrever lá, estou considerando esforço assim, esforço assado. A resistência, o dimensionamento é válido desde que seja respeitado o esforço assim, assado. Entendeu?
Ah, mas eu fiz a peça e de repente apareceu o esforço X. Tudo bem. Quebrou. Tudo bem. Quem calculou para suportar aquele esforço? Não. Paciência. Entendeu? Então, assim, é um negócio complicado e a minha resposta sobre isso é, cara, você tem que saber qual a carga que está atuando na peça, tá? E você tem que documentar isso. Agora, tem algumas situações em que a gente trabalha ao contrário. Como assim? Ó, tá aqui esse pincel tem uma resistência de 20. Isso aí eu não participo, eu não estou preocupado em saber, tipo assim, eu vou colocar ali na conta um fator de segurança arbitrário, e a gente ainda vai falar disso hoje, né? E eu simplesmente entrego esse valor aqui, ó, essa peça suporta isso. Ah, e que mais? Não, e é isso que ela suporta. Se você considerar isso aí errado, é problema seu, tá? Exemplo besta disso aí, dessa postura, tá? Mosquetão. O cara às vezes vai fazer tipo, alguma atividade em altura, tem aqueles mosquetão, oval, e tem a trava, sabe qual que é? Todos eles vem escrito lá, gravado. Se o mosquetão é para ser usado como carga de pessoa, ele tem que vir gravado no corpo dele. 22 kN, por exemplo, tem uns de 22, uns de 18, uns de 25, os modelos, né? Aí vamos supor que eu pego lá um mosquetão de 22, né? Aí vem escrito lá 22 kN, ou seja, eu tenho ali o mosquetão e ele vem gravado no corpo dele que se eu fizer um esforço de tração nesse sentido, ele vai suportar 22 kN. 22 kN é o quê? Força. Ou seja, ele fez aquela conta e entregou a força máxima que ele vai suportar, considerando ainda algum fator de segurança. Entendeu? Ele sempre vai ter ali um fatorzinho de segurança. Então, assim, são formas diferentes de abordar. Mas o conceito do fator de segurança sempre está aqui, ó. Está aqui. Agora, o que isso implica? Putz, aí tem muitos desdobramentos que a gente tem que considerar. Não sei se eu consegui responder. Você entendeu? Na verdade, eu defendo muito, Matheus, que isso é o tipo de coisa, cara, que a gente tem que entender o que é o conceito e as conclusões, as implicações vão vir no dia a dia, no tete a tete, analisando isso, analisando aquilo, tá? Infelizmente, é uma coisa que não tem muito como você, assim, a gente poderia ficar aqui dias e dias fazendo tratados e explorando todas as implicações do fator de segurança, mas eu acho que também foge um pouco da necessidade da aula, né? Ok? Ou não ok? Bom, mas assim, tem ainda uma implicação muito importante que a gente tem de conversar sobre ela aqui agora, tá? Assumindo aquela mesma situaçãozinha bem simplória, tá? De que eu tenho lá que a tensão é a força por área, né? E eu tenho também o quê? Que a tensão admissível é a resistência sobre o meu fator de segurança. Não é exatamente correto o que eu vou fazer aqui, tá? Por quê? Porque esse é um tópico que a gente ainda vai explorar lá na frente. Então, o que eu vou fazer aqui agora não é exatamente correto. E vocês vão ficar tipo assim, cara, mas em resistência de materiais eu fiz assim e tá tudo certo, não tem problema fazer assim. Mas nessa disciplina eu tenho que colocar um parênteses, que é o quê? Eu vou simplesmente assumir que essa tensão sigma é igual à tensão admissível. Tá? Fazia isso em resistência dos materiais, tudo bem, não tem problema. Só que nessa disciplina eu tenho que pôr um asterisco aqui, porque eu tenho as teorias de falha. E quando eu chegar no assunto teorias de falha, essa igualdade aqui, eu tenho que pôr uma bela de uma vírgula ali e colocar umas condições no meio do caminho. Tá? Não é simples igual eu fiz aqui. Na vida real não é simples assim. Eu tenho que respeitar as teorias de falha, mas eu não estou estudando teoria de falha hoje. Mas eu gosto de já falar para já ficar tipo assim, com a pulga atrás da orelha, que a gente vai estudar aquilo ali. Tá? Então, vamos lá. Assumindo isso, eu posso muito bem dizer que a força sobre a área é igual à resistência dividido pelo fator de segurança. Certo?
Tranquilo? E uma brincadeira muito legal que a gente faz na resistência dos materiais é o quê? É fazer um bem bolado aqui de tal forma a falar o quê? Que a minha área vai ser igual ao quê? A força multiplicado pelo fator de segurança dividido pela resistência. Correto? Sim. Um algebrismozinho básico aqui, tá? Olha, considerando que isso aqui é um valor constante para o mesmo material, e considerando que para uma dada aplicação eu posso assumir que a força atuante é constante, vocês concordam comigo que eu vou ter que a área ela vai ser o quê? Um número x constante qualquer multiplicado pelo fator de segurança? Isso aqui é um valor constante. Qual que é a consequência direta disso? Quanto maior for o fator de segurança, maior vai ser a área. E aí, vocês concordam que é bem razoável pensar que quanto maior for a área, o que vai acontecer com o peso ou com a massa da minha peça? Também vai subir. Concorda? Gente, eu compro os materiais, a grande maioria dos materiais eu compro com base no peso deles, não é assim que eu compro aço? Ou seja, se eu aumento o fator de segurança, eu aumento a área, se eu aumento a área, eu aumento a massa, se eu aumento a massa, eu aumento o quê? Custo. Eu vou aumentar a segurança da peça, mas eu também vou aumentar o custo, eu também vou aumentar a massa. Ou seja, eu não posso, em hipótese alguma, sair aumentando o fator de segurança de forma desgovernada, de forma inconsequente. Se você fizer isso aí, você vai ter um projeto que ou vai ficar muito caro de fabricar, ou vai ficar muito pesado e vai causar algum outro problema. Exemplo clássico. Eu diria que tem um exemplo clássico melhor. Depois disso aqui que a gente acabou de conversar, qual que vocês acham que é um fator de segurança razoável para um avião? Fator de segurança da estrutura de avião, 10. Não sai do chão. Porque se eu fizer a estrutura do avião com um fator de segurança da ordem de 10, ele vai ficar tão pesado que eu não vou ter motor que consegue tirar ele do chão. Aviação comercial, fator de segurança para aviação comercial, a média, 1,4, 1,5. Aviação militar, 1,1, 1,2. Para e pensa. Um caça. Gente, eu estou no meio de uma guerra. O caça, qual que é o melhor caça? É o caça mais rápido, é o caça mais ágil. Quanto mais massa eu tiver, menos ágil ele vai ser, mais lento ele vai ser. Ou seja, para um caça de guerra funcionar, ele tem que ser o mais leve possível, para ele ter mais agilidade, ter mais performance em termos de consumo de combustível. E aí, gente, é hora de tirar a massa de onde tiver direito de tirar. Então, o que eu vou fazer com um fator de segurança que eu vou usar, por exemplo, na estrutura do caça, no aspecto estrutural do caça? O menor possível. Por quê? Porque eu preciso, porque nessa aplicação, quanto menos massa, melhor. Pessoal, tá bom, legal. Mas, se eu abaixar demais, o caça pode não suportar o esforço. E agora, José? Como é que faz? Estuda mais. Exatamente. Não, mas é isso mesmo, você vai estudar mais. Você vai fazer o quê? Quando você cai numa situação dessa, qual que é a conduta ideal? Tire as incertezas que você tem. Estuda mais, calcula mais, faça simulação, faça protótipo. Para quê? Para que você vai conseguir ser o mais assertivo possível com relação à força atuante e com relação à resistência que você tem.
Uma definição bem bonita do fator de segurança fala o seguinte, que o fator de segurança, ele rigorosamente falando, ele é o quê? Ele é a medida da incerteza do projeto. Se eu estou fazendo um projeto e eu não sei qual a resistência, eu não sei qual a força atuante, eu posso aumentar o fator de segurança para compensar a incerteza que eu tenho. Agora, tem aplicações como, por exemplo, um caça militar, um avião, em que o fator peso é muito importante. O que eu faço? Eu tenho de compensar essa minha incerteza. Eu compenso como? Estudando mais, simulando e tal. Vocês estão entendendo isso ou não? Gente, avião, só para vocês terem noção do tanto que a coisa é crítica, na aviação civil, tá? Quem aqui já andou de avião? Já pegou algum voo assim, de avião de grande porte? Eu peguei um, mas não era grande não, mas... 200 pessoas para mais? Eu acho que era menos isso. Mas nem internacional não. Não, mas é avião de grande porte que isso acontece, tá? Na verdade, avião internacional é quase que regra, mas avião de grande porte, isso acontece também, que é o quê? Não sei se você prestou atenção. Antes do avião, se quer começar a taxiar, o comissário passa e vem contando as pessoas. Você chegou a reparar isso? Isso acontece, tá? Quanto maior o avião, mais provável que isso vai acontecer pelo menos 1, 2, 3 vezes. O que ela está fazendo ali, na verdade, é balanceamento de carga, não é contagem de pessoa. Porque para pensar, pra você entrar no avião, você tem que entrar na sala de embarque. Aí depois você tem que apresentar o documento para a companhia aérea, aí depois você entra num tubo que não tem lugar para você ir. O único lugar que tem para você ir é para dentro do avião. Ou seja, está contando para saber se todo mundo entrou? Não. Está contando para saber se a quantidade de pessoa que está de um lado é mais ou menos a mesma quantidade que está do outro. Para balancear. E eu já vi acontecer vezes de que, meu amigo, você pode sentar de cá? Amigo, você senta de lá. Por quê? Para balancear. Ou seja, a posição de uma pessoa dentro do avião interfere na performance. Gente, eu estou falando de que um avião que vai estar carregando aí 100, 200 toneladas de carga, uma pessoa com a massa, sei lá, de 100 quilos interfere? Vocês estão vendo o tanto que o fator peso é relevante para um avião? Vocês estão entendendo o tanto que a questão do fator de segurança interfere lá na frente? Você falou motor de carro. Cara, sim. Se eu pegar, por exemplo, um motor de um carro de Fórmula 1, cara, ali ganha quem está o quê? No menor milésimo de segundo. Não é assim? Ou seja, ali eu estou falando de milésimos. A performance, o nível de performance esperado ali é tão alto que eu estou falando em nível de milésimos de segundo. Poxa, cada grama que você tirar ali, você está no lucro. Eu não sei se você sabe, mas carro de Fórmula 1, o que acontece? A coisa é tão extrema no carro de Fórmula 1 que o piloto tem que seguir uma dieta assim, bem cruel, bem rigorosa. Porque ele não pode ganhar peso. O peso dele é controlado na temporada de corrida. O lugar onde que ele senta lá, né, é feito para a bunda dele. Para quê? Para garantir o melhor encaixe com o menor peso possível. Vocês sabiam disso? O banco que ele senta não é genérico. O banco que ele senta é feito para a bunda do cara que vai sentar ali. Por quê? Literalmente, os caras tiram molde lá para fazer o banco o quê? Economizando a grama necessária para pôr ali. Porque ali eu estou falando de quê? De um equipamento de alto desempenho. Eu tenho que ter um fator de segurança? Tem. Mas, naquele caso em que o peso, a massa é um aspecto muito relevante, eu vou trabalhar com o menor fator de segurança possível para não ter esse problema, para otimizar isso aqui. Tá, mas eu tenho de compensar a redução do fator de segurança. Tem de compensar. Aí, como que você compensa? Aumentando a confiabilidade. Como? Aí é outra história. Como que eu aumento a confiabilidade? De forma bem resumida, em uma palavra: redundância. Se eu quero aumentar a confiabilidade, eu tenho que ter redundância. Mas isso fica para outra aula.
Próxima aula, eu não sei quantas horas, já deu um horário bom já. Próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês. Existe na literatura alguns métodos que eu posso usar para poder achar um valor que eu posso pôr aqui para um caso genérico. Eu tenho normas técnicas que sempre vão me dar alguma referência aqui, mas infelizmente eu não tenho norma técnica para tudo que existe na face do planeta, né? Para aplicações corriqueiras, eu tenho. Para coisa que não é corriqueira, eu não tenho. E aí, como que eu vou achar esse fator de segurança? Eu acordo com vontade de pôr 2 e ponho 2? Assim, pode, mas, né, poxa, não é uma coisa racional. Oi? O risco é muito grande. Assim, a gente tem que trabalhar dentro do que tem razão, dentro do que tem ali um pouco de ciência, tem que ter algum critério, né? E existe, se a gente pegar aqueles livros que eu indiquei para vocês lá, todos eles, no capítulo lá de fator de segurança, ele traz um critério. E aí, veja bem, tem critérios bons, tem critérios ruins, tem critérios que funcionam aqui, tem critérios que funcionam ali, e está tudo certo. O que importa é o quê? Existem métodos, existem critérios, e na hora da gente trabalhar, se eu não tiver uma norma técnica para me dar esse apoio, cara, use algum critério, use algum método. Qual que eu vou usar? Fica seu critério. Mas assim, na literatura a gente tem algumas referências e é isso aí. Beleza? Dúvidas? Ou não? Só curiosidade. Qual que é a ABNT? Qual é o fator de segurança da ABNT? Como é que é? Qual que é o fator de segurança no avião pela ABNT? Cara, não tenho a menor ideia. É bem baixo. Rapaz, eu não sei o nome da BNT de cor, não. Não, na verdade eu nem sei, tá? Esse negócio de fator de segurança de avião, a gente dá esse número aí, mas ele é um número assim, balizado num contexto de razão, num contexto de coerência lógica, tá? Na prática não é tão simples assim, não. Na prática é muito mais complexo, porque eu tenho que avaliar vários aspectos, tá? Mas lembra, ao mesmo tempo que o avião ele tem que ter um fator de segurança baixo para não ter excesso de peso, o avião ele tem que ter confiabilidade, porque senão eu vou ter acidente toda hora. Eu tenho, né, que achar um ponto de equilíbrio aí. E é fácil? Não é fácil. Principalmente no caso desse aí, que eu acho que assim, no quesito fator de segurança, a aviação é um aspecto assim, bem desafiador, sabe? Porque se eu aumento o fator de segurança, eu vou aumentar o peso, e quanto mais eu aumento o peso, mais performance eu perco. No caso, comparando um avião e um navio, o navio tem um fator de segurança maior. Porque, por exemplo, no caso do navio, o peso dele já não é um... Não, exatamente. Para um navio, por exemplo, o fator de segurança não é tão crítico igual um avião. Ali, no caso do navio, eu acho que o fator de segurança ele é mais limitado pelo aspecto custo do que pelo aspecto performance. Entendeu? Porque é óbvio que se eu aumentar o fator de segurança, eu vou aumentar a massa, isso também vai aumentar custo, né? Então, assim, também tem que ter um limite aí. Agora, sim, no caso do navio, o custo eu acho que é o fator mais limitante do fator de segurança. Num avião, não é o custo. Não é. Um avião que mais limita o fator de segurança, de modo geral, de forma generalista, são o aspecto massa, o aspecto peso. Tá? E lembra, se eu reduzo o fator de segurança, eu aumento a probabilidade de falha. Como que eu combato a probabilidade de falha? Buscando ações que aumentem a confiabilidade. E aí veja, ação que aumenta a confiabilidade não necessariamente é colocar mais material. Tipo assim, se eu tenho lá uma barra, aquela barra tá ali no fator de segurança baixo, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a espessura dela para aumentar o fator de segurança. Sim, você vai dobrar, você vai aumentar. E ao mesmo tempo você também vai aumentar um pouco a confiabilidade, isso é bem óbvio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e se você manter a mesma barra e você colocar outra barra do lado?
Vocês concordam que eu também aumentei a confiabilidade? Porque para ter a falha eu vou ter que quebrar 2 barras ao mesmo tempo. Quebrar uma barra, tá, pode acontecer. Quebrar 2 ao mesmo tempo, peraí. Vamos com calma. Né? Agora faz a conta. Também no caso já. Faz a conta. Se você tem uma peça redonda, se você dobra o diâmetro, qual a massa que você vai ter no final? Se você põe 2 do mesmo diâmetro, qual a massa que você tem no final? Lembra que a área de peça redonda eu tenho que levar ao quadrado. Não tem? Ou seja, se eu dobrar o diâmetro, eu vou dobrar. Como que fica a massa nessa história, sabe? Vocês entenderam isso ou não? Sim. Tipo assim, se eu tenho lá uma barra, se eu dobrar o diâmetro, eu posso pensar, pô, eu estou dobrando o diâmetro, eu estou dobrando o fator de segurança. Pode até ser, não sei, tem que fazer essa conta para ver. Mas a questão é, se eu colocar outra barra igual, a quantidade de massa que eu adicionei não é o mesmo do que se eu tivesse dobrado o diâmetro. Vocês entenderam a jogada? Então, sobre uma ótica de confiabilidade, é melhor eu contar barra. Sobre uma ótica estritamente fator de segurança, é melhor aumentar o diâmetro. Então, tem que ter o quê? Uma análise aí. E, gente, eu vou ser sincero para vocês, isso não é simples, tá? Na vida real, na hora que, ainda mais quando eu pego um projeto assim, tipo um avião, uma máquina de alto desempenho. Máquinas de alto desempenho são terríveis nesse ponto. Porque quando a máquina é de alto desempenho, isso se torna uma discussão muito importante. Né? E aí é onde você tem que, o engenheiro ali tem sempre que encontrar ali um ponto de equilíbrio entre fator de segurança e ações que aumentam a confiabilidade. Complexo, mas é basicamente isso aí. Certo? Entenderam? Sossegado ou não? Então tá bom. Semana que vem é só quinta-feira, né? Pode do carnaval. Então é isso. Então aí o que é que eu vou fazer? Semana que vem, na quinta-feira, eu vou trazer para vocês alguns métodos que existem para a gente calcular, vamos assim dizer, entre aspas, o fator de segurança de forma extremamente generalista, tá? Mas lembra, se eu tenho uma norma técnica, usa a norma. Se eu não tenho a norma, você tem alguém que tem experiência na área, usa essa pessoa. Se você não tem nenhum dos dois, aí você usa um método, aí você usa algum critério para calcular e definir esse fator de segurança. Entendeu? Certinho? É isso aí, gente.